Em nosso episódio número 6, nosso Pó de Santo, conversando com o Pai de Santo, eu converso com essa filha, que ela é uma brasileira que está morando nos Estados Unidos. E eu vou apresentá-la para vocês. O nome dela é Marcela. Seja muito bem-vinda, Marcela. Oi, tudo bem? Tudo bem, filha? Que Eu tô um pouco prazer. nervosa. Não, fique tranquila. É um Prazer é todo prazer. meu. Prazer estar aqui com você hoje, né? Eu queria que, primeiramente, você se apresentasse, contasse um pouco de como nos conhecemos, né? E como foi, a sua necessidade até a tua vinda até minha casa, filha. Então, contar um pouquinho do seu caso, claro que a gente vai manter bastante sigilo, mas para contextualizar para quem está acompanhando, para quem está, de repente, em processo de trabalho ou até mesmo pensa em fazer um trabalho. Certo. Bom, tudo começou quando eu tinha um relacionamento e a gente terminou. Ele terminou comigo e eu não consegui superar. Fiquei tentando de várias formas fazer com que a gente ficasse junto de novo, mas nada acontecia, né? Ele não dava o braço a torcer, me tratava muito, mas mesmo assim eu continuava insistindo, insistindo, até que eu cheguei a recorrer à espiritualidade, mas não foi direto com o pai Rodrigo. Eu caí em alguns golpes. A primeira vez foi com uma cigana. Uhum. Ela falou que tinha alguém que tinha feito um trabalho para separar a gente, aí de imediato eu fiquei desesperada, pedi para ela fazer a quebra desse trabalho, e ela fez. Depois ela falou, agora a gente tem que fazer uma amarração. Aí a gente fez uma amarração, e ela não me mandou foto, nem vídeo, nem nada, e Uhum. eu sempre pedi documentação e ela não mandou. E Uhum. aí foi só dinheiro jogado fora. E eu esperava resultado. Um dia só ele correu atrás de mim, depois de meses ele não continuava me ignorando. Aí eu falei, então tá. Fui recorrer novamente a outra casa, com uma mãe de santo dessa vez. Uhum. E ela não me falou nada de trabalho para separar a gente, mas de cara já lançou uma amarração, aí depois falou que ele tinha o corpo fechado. Uhum. E aí eu fiz vários trabalhos com ela de afastamento também, de algumas amizades que influenciavam muito na nossa relação. Porém, nada de acompanhamento igual o pai Rodrigo realmente faz com a gente, de estar ali em contato, falando perguntando como que a gente tá, dando suporte, dando apoio, que isso realmente fez toda a diferença no meu caso. Até que com essa mãe de santo não tive resultado, passou meses e meses, já estava quase há um ano tentando trabalho e nada de funcionar. Uhum. Aí eu, pesquisando no YouTube, eu encontrei o pai Rodrigo e eu senti mais paz pelos comentários, pelos vídeos. Falei, vamos tentar mais uma vez e que seja a última vez. E realmente, graças a Deus, deu resultado agora, né? Graças à entidade. Enfim, o meu primeiro contato com o pai Rodrigo foi em dezembro do ano passado, 2022, né? 2022, uhum. Foi assim que o senhor postou um vídeo falando que um dos melhores momentos para fazer trabalho seria agora no final do ano, uma virada de ciclo. E eu já fiquei logo desesperada. Não, vamos colocar meu trabalho aí nessa virada de ciclo, então. Aí a gente fez uma consulta, e aí o senhor me indicou a amarração, e esse foi o nosso primeiro trabalho que a gente fez no finalzinho ali de dezembro, né? Uhum. Aí a gente teve as recomendações, né, os preceitos, e a gente não cumpriu muito bem, deu umas escapulidinhas ali, a gente teve que recorrer a um reforço, levei umas broncas, e o Uhum. senhor também me alertou sobre ele ter o corpo fechado. Nós fizemos a abertura do corpo, fez o reforço da amarração, porque eu dei uma escapulida nos preceitos, mas realmente logo de cara eu já posso dizer que na primeira semana que a gente fez a amarração, eu já tive resultados. Ele me mandou mensagem pedindo pra gente ter um encontro, falava que sentia minha falta, mas aí depois sumia por uma semana, mandava mensagem de novo dizendo que sentia minha falta. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, fiquei sempre, duvidando um pouco, com a fé lá embaixo, mandava milhares de mensagens pro pai Rodrigo, e ele, calma, calma, que esses pensamentos negativos não fazem bem pro trabalho, você tem que ocupar sua cabeça, confiar, ter fé. E eu, naquele momento, no comecinho ali, não tinha ideia realmente do que ele estava querendo dizer. Hoje eu entendo, né, que a gente mudar nossa postura, acreditar no que você está pedindo, você ter certeza do que você quer, faz toda a diferença. Porque antes eu estava muito magoada, insegura, triste, porque eu não estava com ele, estava querendo estar com ele, mas
ele estava afastado cada vez mais. E o pai Rodrigo ficava falando diariamente, gente, realmente, diariamente. Eu perturbava ele todo santo dia para desabafar, e ele me dava um conselho, uma mensagem, sabe, positiva, e ele sempre pegava o meu pé, dava várias broncas, mas sempre com carinho, com atenção e com todo o respeito, porque ele sabe, ele entende a nossa dor. E isso fez toda a diferença. E eu nunca tive esse acompanhamento com as outras 2 vezes que eu tentei fazer trabalho. Eu sei que início foi janeiro, fevereiro, março. Quando foi março, final de março ali, a gente teve uma rival que realmente apareceu e causou um estrago, né? Porque ele estava já cedendo, falando que a gente ia estar junto, todo carinhoso, e do nada me bloqueou, sumiu e realmente assumiu essa pessoa, né? Foi aí que a gente partiu pro afastamento de rival, né? Então a gente começou com a amarração, aí o resultado você teve logo, foi no começo, né, filha? Você já começou no começo ele já queria. Já queria retomar a relação. Eu não citei, né? Mas o senhor me disse que a minha relação com ele é uma relação kármica. Sim. E gente, isso é bem complicado. Aquela coisa assim, nenhum relacionamento kármico ele é fácil, né, filha? E veja bem assim, você achei interessante também que você falou a questão do reforço, né? Muitas pessoas falam, quando que é necessário um reforço? Então, assim, no caso dela, da Marcela, houve, né, uma quebra na questão dos preceitos, né, que entra na parte das recomendações, e justamente por isso é feito um reforço, entende? Então, assim, pessoal, para muitas pessoas que ainda têm dúvidas referente a isso, são situações como a dela que a gente parte pro reforço, tá? Então, em março, voltando aqui agora para nossa linha do tempo, teve a questão da rival, né, que ele começou a se relacionar com outra pessoa, aí tivemos que levantar as informações e tivemos que fazer o afastamento, né, filha? Certo. Aí a gente descobriu tudo, fizemos um afastamento, e eu acho que nesse afastamento foi aonde a ficha caiu, que se eu não mudasse a minha postura, eu realmente ia perder tudo que eu já tinha feito, até porque é um investimento que a gente faz porque a gente quer muito, né, recuperar a pessoa que a gente ama, porque você sabe que a pessoa tem sentimento de volta, mas por imaturidade, por brigas, né, várias condições que fizeram seja o casal separar, não é fácil retomar. E eu vejo que com as entidades, elas mexeram muito comigo também, sabe? Tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Hoje eu sou muito grata por tudo. Realmente, o afastamento de rival levou mais ou menos ali 1 mês, né? Um pouco mais de 1 mês, eu diria quase uns 2 meses, né? Porque foi final de março, então ali, início de maio, as coisas já começaram a andar e foi uma reviravolta maravilhosa. Não posso reclamar. Eu lembro que nesse período até março nós fizemos acho que umas 2 consultas, né, de acompanhamento. Eu lembro que na consulta, você, né, ansiosa, como você mesmo disse, filha, tinha consulta que você ficava flor da pele, né? Dava o horário da consulta e falava, pai, vamos marcar a próxima. E eu falava, filha, as coisas vão acontecer. Lembra que eu dizia pra você, né, que as coisas vão acontecer, tem que ter paciência, as coisas resolvem, né? Às vezes parece que é um grande problema porque a pessoa vivendo aquilo. Mas muitas das vezes a gente sabe que está em processo, que as coisas estão acontecendo, e você é um exemplo disso, né? Porque quantas consultas de acompanhamento fizemos, que eu tentava te acalmar, tentava te falar, né, que as coisas iam se ajeitar, já estavam em processo, né, filha? Eu acho que isso também fez você amadurecer espiritualmente, porque, claro, você teve um histórico de passar por outras casas. Uma literalmente foi golpe, que nem vídeo mandou. A outra até que você ficou 1 ano, né, que você fez trabalho, criou uma certa confiança. Mas, assim, a questão é que às vezes vocês vão encontrar o resultado em uma casa específica. Num lugar que faça, né, você ver a espiritualidade de uma outra maneira. Então, é você entender que às vezes, por que você não teve o resultado em outro lugar? Porque talvez o acompanhamento não fez com que você visse a forma que você deveria agir, conduzir algumas coisas, né? Então, assim, filho, eu vejo que você teve um processo de amadurecimento durante esse período. E uma coisa que eu achei legal, até mesmo a gente começar a gravar, que você me disse, nossa, pai, eu tenho que dar esse testemunho, porque lembra que durante o processo eu pedi para que eu fosse, né, chegasse esse momento, pedi pro padrinho, né, você falou? Sim.
Se você puder Sim, eu contar, né? pedia muito pro Zé Pilintra. Eu falava várias vezes enquanto eu dirigia para o trabalho, para qualquer lugar, eu dirigia, eu colocava uma oração do seu Zé Pilintra, fazia oração para Maria Padilha também, Uhum. das Sete Encruzilhadas, e eu sempre pedia, especialmente pro Zé Pilintra, né? Olha, por favor, me faz de exemplo, eu acredito, renova a minha fé, me ajuda, né? Me ajuda a ver o resultado, me ajuda a acreditar, me ajuda a confiar. Eu não acho que seja vergonha, porque eu não cresci nessa religião, eu não cresci acreditando nisso, né? Foi uma escolha por uma dor, né? De perder uma pessoa que a gente ama. Perder, no caso, não de morte, né? Perder, assim, de separação. Mas eu já realmente não via mais solução, por isso que eu recorri à espiritualidade, e era uma coisa que eu era totalmente descrente, e eu orava muito, assim, pedia para o seu Zé Pilintra para abrir os meus olhos, me fazer acreditar, me usar como exemplo para eu poder aqui estar hoje dando meu depoimento, que eu sempre comecei a acreditar. Eu falava para mim mesma que eu quero ser exemplo para outras pessoas, porque a gente tem que acreditar, a gente tem que mudar nossa postura, ocupar a cabeça. Vocês, mulheres, ocupa a cabeça, não é o fim do mundo. Parece ser, mas não é o fim do mundo. Acredita, confia, porque vai dar certo. Eu hoje já estou com a pessoa que eu pedi os trabalhos. Realmente eu não tenho do que reclamar. O processo foi doloroso? Foi doloroso. Não é fácil. Não é fácil a gente ver a pessoa que a gente ama ficando com outra pessoa, olhando no seu olho e falando assim, não, eu não te amo, eu amo outra. Mas, gente, a gente sabe que é mentira. Tava ali só porque o orgulho, sabe, não quer dar um braço a torcer, só quer machucar a gente mesmo. E eu acreditei, eu confiei nas entidades. Eu sempre perguntava pro pai Rodrigo, quem é a entidade que tá trabalhando, né? Porque eu fiz vários trabalhos, quem é a entidade que tá à frente desse? E eu pedia, sabe? Eu pedia bastante. Me usa como exemplo, me faz acreditar, eu tô aqui, eu quero ter fé. E ocupem a cabeça, ocupem a cabeça. Uma coisa que eu achei legal também que você fez, Marcela, é que durante esse período eu lancei alguns vídeos no canal que tem mesmo simpatia, e você conseguiu fazer alguma delas, né? Tem até acho que do formigueiro que você não achou aí onde você mora, o tal do formigueiro, porque você não conseguiu fazer, né? Eu acendia vela todo dia, gente. Eu realmente acendia vela todo dia. A vela da vela lambida, né, com açúcar, fiz aquela simpatia da maçã com mel. Eu realmente, era uma forma de ocupar a cabeça. Falar, a espiritualidade está agindo ali, mas o que eu puder fazer para contribuir, não que eles precisam da minha ajuda, né? Mas vai que essa... Porque uma forma de se conectar, né? É uma forma... Sim, porque na hora que eu tava acendendo a vela, eu ficava de joelho. Era uma forma de eu estar orando, eu acreditava. Eu olhava pra vela e a vela ficava tão brilhosa. Eu falava, gente, tá acontecendo. Então, assim, é uma forma de você crescer, aumentar a sua fé. E eu usei de todas as formas possíveis pra aumentar a minha fé. Sabe, eu revia os vídeos dos trabalhos que o pai Rodrigo me passava e eu ficava, não, vai dar certo, sabe? E eu orava realmente todo santo dia. A oração do seu Zé Pilintra, do Exu Tranca-Rua, Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. E às vezes você sente assim, tô orando por nada. Mas é porque você não tá acreditando, você não tá orando com fé. E as minhas simpatias tinham dias assim, que eu contei pro senhor, lembra que eu fiz uma simpatia de afastamento? E na hora que eu acabei, sentei e falei assim, vou respirar. Ele me mandou uma mensagem. Foi por conta dos trabalhos? Foi por conta da simpatia? Gente, eu nunca vou saber. Não importa, claro que né, não. Filha? Não tem, mas também não importa. O que importa é que eu fiz com tanta fé, que isso me conectava cada dia mais com as entidades, sabe? Eu comecei a sentir mais paz de espírito, de falar assim, não. Depois que a rival entrou, foi onde eu falei, se eu não mudar minha postura, começar a mudar os meus pensamentos, a minha energia, porque eu só chorava, mandava mensagem para o Rodrigo desesperada, e eu levava bronca atrás de bronca. Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar a nossa postura. Realmente, falar todo dia, vai dar certo, vai dar certo. Você tem que acreditar, porque senão não faz sentido você procurar. Então, lembra que eu falei para você, filha, que você tinha, né, um ponto a se melhorar, para não dizer, né, um defeito, né? Que era o e se, né? A gente fazia a consulta e pergunta, pai, mas e se? Pai, e se? E se? Se a gente ficar no se, naquela probabilidades, né? A gente trava. Eu sempre falei pra você, né, filha? Filha, você sabe o que você quer? Sei, pai. Então a gente vai correr atrás do seu objetivo. Qual que é o objetivo por detrás? Nosso objetivo principal não é afastar a rival. A rival, ela apareceu durante o processo, né? E hoje, o que foi que ele te disse? Acho que foi hoje ou foi ontem, filha? Que ele tá pensando em morar contigo, né? Então, veja assim, que a gente ainda tá em processo. A gente não chegou ainda no nosso objetivo final, né? Que é a cereja do bolo. Mas hoje a gente tá se encaminhando pra isso, filha. Então a gente pode trazer até um outro pó de santo mais pra frente,
trazendo, claro, a continuidade da história, né, o desfecho, mas assim, quantas pessoas que, né, esse vídeo vai estar, depois de lançado, vai permanecer no ar por muito tempo. Quantas pessoas, de repente, vão se inspirar, vão se colocar na mesma situação que você estava, né? E quantas pessoas, de repente, não serão ajudadas através do seu testemunho, né, Marcela? De estar aqui hoje falando isso. Claro que é algo sigiloso, a gente não pode abrir tanto, mas isso que você está trazendo de informação, filha, é o que aconteceu, né? É um trabalho à distância, a gente está em países diferentes, e isso não é impeditivo para quando a pessoa acredita, quando a pessoa tem fé, deposita a fé, e a gente realmente juntos, a gente usa da espiritualidade para conseguir os nossos objetivos, que a gente traça, né, filha? Então a gente está num caminho aí muito bem trilhado, né? Sim, com certeza. Hoje eu falo que se eu tivesse escutado melhores os seus conselhos, seguido, né, melhores os seus conselhos, as coisas teriam dado certo muito mais rápido. Muito, muito mais rápido, porque o pai Rodrigo falava, não procura, eu procurava. Não seja fácil, não pode ter lembra? relação, não seja fácil, se valoriza. E eu lá, cedendo, porque assim, foram muito tempo sendo destratada, correndo atrás, se humilhando, e a gente perde um pouco a autoestima, perde um amor próprio, né? Eu falo que eu sou muito grata às entidades, porque elas trouxeram de volta a mulher que eu sou. O pai Rodrigo também, todo dia batendo lá na tecla, garota, mulher, se valoriza, se olha no espelho, você tem que se dar valor, porque senão ele não vai te dar valor, né? Se você continuar agindo, porque assim, não vou dar tantos detalhes, né? Mas tendo certas atitudes, ele não vai te valorizar. E assim, gente, eu pensava todos os dias no que eu precisava de melhorar, e eu precisava de mudar minha energia, porque realmente ficar chorando, se lamentando, você só vai se colocar num buraco. Você tem que se reerguer, ocupar sua cabeça, se divertir, sorrir, porque isso traz energia boa, sabe? Porque não é o fim do mundo. Você tá num momento difícil, mas você tem que acreditar que você vai sair dele. A tempestade passa, tempestade nenhuma é para sempre. Então, o pai Rodrigo me mandou um texto uma vez, que é: nos momentos difíceis, seja otimista. O otimismo ajuda a vencer o medo, que congela. O otimismo é o fogo que derrete o gelo que o medo coloca em seu coração. Portanto, seja otimista e positiva. E eu escrevi isso na parede do meu quarto, e eu leio todo santo dia antes de levantar da minha cama. Então, isso, eu falava, é um momento difícil, antes de dormir, tô com saudade, tô chorando, tá com outra. Vou ler, vou ser otimista, porque hoje ele tá contra, mas amanhã pode estar comigo. E realmente foi o que aconteceu. No dia que ele terminou com a rival, na verdade, no mesmo dia ele me mandou mensagem: eu quero te ver hoje. Mas eu falei, não, amanhã. Hoje não, amanhã. Entendeu? Então, assim, a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar. Por mais que você não acredite, não é algo visível, né? A fé não é algo palpável. Você tem que sentir, você tem que acreditar. Então, não faz sentido nenhum correr atrás de trabalho, porque não é só pagar e falar, pronto, vai resolver. Não, você tem que acreditar que isso vai dar certo. Senão, tem que acreditar. Não faz porque, sentido. Assim, o santo a sua fé faz com que... a sua fé faz com que as coisas funcionem, sabe? Sei lá, move mais rápido, porque eu sinto que depois que eu mudei a minha postura, comecei a acreditar, me conectei mais, fazendo as simpatias, eu me sentia mais calma, mais segura, eu confiava, eu acordava e falava, não, tá nas mãos das entidades, eu não preciso de tomar nenhuma atitude, eu não preciso de ligar para ele vai entrar em contato comigo. E era assim, por mais que ele se afastasse de uma semana, 2 semanas, ele sempre me procurava. Isso era uma coisa que me deixava muito ansiosa, porque eu ficava, poxa, por que só uma vez a cada 2 semanas, um dia, né? Um dia a cada 2 semanas ou uma semana. Isso me deixava muito ansiosa. E era uma mensagem do tipo, eu estou com saudades, ou como você está? Aí do nada uma ligação aleatória. Aconteceu alguns encontros, né? Isso também é uma coisa muito interessante. As entidades te mandam sinais, né? E um sinal muito forte aconteceu com você, filho. Até queria que você falasse um pouco sobre isso. É que ele parecia ser 2 pessoas. Uma por celular e outra pessoalmente. Você notava que pessoalmente, né, filha? Ele era uma pessoa diferente, uma pessoa mais carinhosa, né? Sim. E isso, claro, quando você estava com ele, te dava uma sensação muito boa, uma segurança, um conforto. E você até mesmo estava vendo que os trabalhos estavam agindo. Então, às vezes, a ansiedade se dava com a distância, né? Que até eles estavam juntos, as coisas eram tudo muito boas, era legal, né, filha? Sim.
quando a gente estava junto, nunca houve, assim, depois que eu comecei os trabalhos com o Pai Rodrigo, nunca houve um conflito, uma briga. Realmente ele ficou totalmente diferente, assim, muito carinhoso, muito romântico, me tratando, assim, super delicado, né, muito apaixonado, e isso me fazia muito feliz. Mas aí passava mais 2 semanas sem se ver, mas aí mandava uma mensagem nesse meio tempo, ele sumia durante 2 semanas e me procurava, né, pra gente ter relação. Aí o Pai Rodrigo ficava, olha, não vai, se dá valor, você tem que determinar quando, né, não deixa ele no controle. E isso realmente fez com que eu mudasse mais a minha postura diante a ele, porque eu cedia muito fácil, era como um cachorrinho, né, quero você hoje, vem, eu tava lá. E aí eu comecei a aprender a falar não, né, me coloquei, me empoderei. Não é destratar a pessoa de forma alguma, porque você está em trabalho para ter a pessoa de volta, não para humilhar ela. Então, eu aprendi a falar, hoje eu não posso, hoje eu estou ocupada, que tal outro dia, né, tal hora. Aí ele sumia. Falei, tudo bem, paciência, vai voltar. Então, assim, você tem que ser positiva, porque cada vez que uma mensagem chega, é um sinal. Às vezes, se vocês moram na mesma cidade, né, que é o meu caso, a gente se cruzava no carro, né, assim, no sinaleiro, se encontrava na rua. Então, às vezes eu tinha muito sonho, falava para Rodrigo, o que significa? Às vezes não era nada, né? Às vezes não era nada, paranoia, ansiedade da sua cabeça. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva, né? Sim. Eu falava pro Pai Rodrigo, meus sonhos são sinais, que o sonho acontece. Sonhei, rival apareceu, né? Sonhei com ele mandou uma mensagem. Sempre foi assim. A gente tem uma conexão muito forte, né? Tanto que quando a gente começou a ter o nosso relacionamento, ele veio falando dessa situação kármica que ele achava, né? Que a gente era kármico. Eu falei, nossa, eu nem acreditava nisso tudo, né? Eu nem acreditava. Mas hoje eu acredito que nada é impossível para a espiritualidade, realmente, assim. A gente tem muitos, eu ainda, né, tenho vários planos com o Pai Rodrigo. A gente pode, sim, estar passando a continuidade da minha história. Para alguns pode pensar 5 meses, né, mais ou menos, que a gente está 5, 6 meses que a gente está em trabalho. Hoje é dia 1º de junho. 6 meses, então, né, filha? Como 6 meses já. Sim, mas eu vejo que, olhando para trás, eu não mudaria nada, não, porque eu acho que aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Eu sei que eu tive meus deslizes, mas era para mim aprender também a me valorizar, a não fazer de novo. E hoje eu me policio, né, assim, antes eu também atiçava algumas brigas, hoje eu já não faço mais, porque não faz sentido algum. Por mais que eu fique com raiva, porque ele é um pouco galinha, né, Pai Rodrigo? Então, isso... Né? Ele voltou, gente, mas a galinhagem ainda tá lá instalada. É que é da personalidade, né? Então é algo assim que agora a gente vai trabalhar uma outra demanda. Então a gente passou por esse processo. Tinha uma demanda amorosa, né, que era a união de vocês. Na primeira, segunda semana a gente viu os resultados, começou a aproximar, ok. A gente viu que conseguimos abrir o corpo dele, conseguimos influenciá-lo, ok. E acontece, surgiu uma rival, justamente por ele ser uma pessoa assim, vamos falar, usar o termo galinha, mas uma pessoa assim indecisa, né? Uma pessoa que vai muito para a cabeça dos outros, uma pessoa assim que está aproveitando a vida, né? O tal do homem típico, né? Estereotipado, assim, que tem uma oportunidade e vai lá e aproveita, né? Ele só precisa de uma oportunidade. E ele aproveitou. E a gente contornou, e hoje a gente está assim, né, filha? Com planos de morar juntos, está muito próximo de conseguir. Eu fico feliz em saber que você também se disponibiliza a, de repente, fazer uma parte 2, porque é um processo, então a gente tem que dar o primeiro feedback, a gente pode trazer uma parte 2, trazendo, né, mais atualizações. A gente espera que realmente aconteça de vocês estarem morando juntos, porque nada impede, né, os caminhos estão abertos, estamos em processo justamente em busca disso, né, Marcelo? Então eu não tenho dúvidas que a gente vai ter novidades, provavelmente, né, já nesse ano, né, referente a isso também. Eu espero, mas é aquela velha história. Não tô com pressa, eu acredito que vai dar certo hoje. Eu realmente confio 100% no seu trabalho. Eu não vou sair indicando para os outros não saberem, né, gente? Que eu faço trabalho por aí. Mas, né, chegar no amigo e falar assim, vai lá fazer um trabalho com o Pai Rodrigo que dá certo. Não é bom, gente. Guarda
as 7 chaves, assim. Um erro que eu posso dizer que eu tive quando eu estava fazendo trabalho com a Mãe de Santo, que eu consultava diariamente com uma cartomante que eu confiava bastante na época. Então, assim, isso dá troca, né, de energia. Algumas vezes conflito, sei lá. Linha cruzada, né? Linha cruzada, Só que eu consultava todo dia. E aí, a amarração já entrou na energia dele? Então, assim, são coisas diferentes. Cartomante, mãe de santo é mãe de santo, né? Ninguém entende um do trabalho do outro. Assim, tô falando da minha forma ignorante, né? Que eu não sei das coisas. Mas eu consultava, e depois que eu comecei com o Pai Rodrigo, eu depositei minha fé, minha confiança, minha esperança todinha nele e no que ele me falava. Confia, as entidades vão trabalhar a seu favor. E foi isso que eu fiz, eu confiei. No começo, gente, eu confesso, estava muito descrente quando eu cheguei com o Pai Rodrigo. Eu chorava todo santo dia, não comia, estava totalmente depressiva. E ele me ajudou, as entidades me ajudaram. E hoje eu sou outra pessoa, estou feliz ao lado da pessoa que eu amo. Porém, ainda tem muita coisa que a gente tem que trabalhar, mas é aquela velha história. Vou ficar chorando e brigando, batendo de frente com ele? Não, a gente procura a espiritualidade. Pra quê? Pra que ficar brigando se a gente tem, né? Claro. As entidades pra ajudar a gente. Eu não vou ficar brigando. Então, assim, não adianta, tá chateado com uma coisa ou outra. A gente tem trabalho pra tudo, né, meu pai Rodrigo? Claro, e assim, a gente, como você falou, a gente tá aqui acompanhando, a gente tá vendo, né, o que tá acontecendo. Então, com certeza, pessoal, a gente vai trazer uma parte 2. Eu quero agradecer imensamente, filha, o seu testemunho, né, essa conversa que a gente pôde trazer hoje aqui. Foi uma conversa rápida, né, porque tanto o seu tempo aí, tem a questão do fuso horário, tem uma questão assim de a gente também não poder expor tanto o caso. Mas vocês puderam observar que o caso dela está em processo, já vai fazer 6 meses, já fez alguns trabalhos. Coisas que foram acontecendo a gente foi contornando, só que como ela disse, né, a fé aumentou, muitas coisas foram conquistadas e a gente está num caminho reto. Então você aí que está acompanhando a gente, está em processo, não desanime, né, porque ela é um exemplo de um caso assim que até vira a mim, né, não vou falar do outro ano que ela veio sofrendo porque eu não conhecia. Mas é um histórico assim, né, filha, que você já passou maus bocados, vamos dizer, para estar hoje, né, aonde você tá, enfim, evoluindo. Então sei que você já sofreu bastante, filha, né? Eu estava com a fé muito abalada até chegar no Senhor e hoje eu realmente confio, eu acredito, sim, que os trabalhos fazem a diferença, mas tudo graças ao Senhor, porque até a primeira amarração, né, que a gente fez, até o primeiro trabalho no caso, eu tava fazendo meio descrente ainda, sabe? Será que vai dar certo? Eu já fiz 2, com 2 pessoas diferentes e ainda nada, né? Ele aparece uma vez ou outra, mas tá, a gente tem uma relação kármica, então pode ser por conta disso. Então, mas eu nunca tive a certeza, né? Assim, vários meses se passaram e eu não tinha acompanhamento igual eu tive com o Pai Rodrigo, assim, diariamente, de acalmar, de dar conforto, né? Faz toda a diferença. Que bom, no processo. Eu fico feliz com tudo que você disse, né? É um elogio também ao meu trabalho, então isso só mostra que com certeza. Eu tô no caminho certo, que a gente aqui trabalha com muita responsabilidade, a gente tem muito compromisso por todos os casos, a gente não entra em caso para perder. Então, por mais que às vezes demore um pouquinho, eu sou aqui uma pessoa que acredito, os meus depoimentos que eu trago aqui também não me deixam mentir, até mesmo a Marcela aqui sabe que a gente conversa todo dia mesmo, pra não dizer todo dia, filha, né? Praticamente um dia sim, um dia não, mas eu acho que é todo dia, né? Na maioria das semanas. Todo dia, Pai Rodrigo. Todo dia. 6 meses me aturando todo dia. Até domingo, quando ele não tá disponível, mas naquele domingo foi o dia da rival ter sumido do mapa. O Pai Rodrigo, ele do nada me respondeu no pleno domingo. Eu fiquei muito feliz, porque foi uma benção. Eu lembro, eu peguei o celular e estava lá, pai, não precisa nem me responder hoje, mas olha, eu preciso falar, senão eu esqueço. Aí eu te respondi, né, te acalmei, e mudou tão rápido. Eu lembro que da Páscoa pra cá, o resultado foi tipo assim, foi muito rápido depois disso, né, filha? Foi. De manhã eu te mandei uma mensagem totalmente desesperada e à noite eu te mandei o resultado final, né, maravilhoso. Então, eu até postei um print na minha rede social vizinha. Quem me acompanha lá deve ter visto. E realmente tá lá nos destaques. Dê uma olhadinha depois. Na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais.
Dei uma olhadinha lá. Não ver minhas mensagens. Tem algumas tuas lá. Tem várias. As mensagens desesperadas são todas minhas, gente. Toda no desespero. Ansiosíssima aqui. Mas valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, porque o Rodrigo fez milagre na minha vida, realmente. Não sou eu, né, filho? Que eu sou só o meio de campo, eu sou o médio, mas eu tenho que agradecer as entidades, ao Padrinho, a Maria Padilha de Sete Cruzilhados, Exu Tranca-Ruas, que te ajudou, e todos os outros Exus, né, que são agraciados, são agradados junto com os trabalhos. E eu quero agradecer também, novamente, você, filha, pelo testemunho. Nós vamos encerrar o vídeo aqui para não ficar tão longo, já passamos aí de quase 30 minutos. Então, eu quero agradecer... Então, a você, filha, você quer encerrar falando alguma coisa, Marcela? Para quem acompanha a gente? Eu queria só agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando a minha história. Eu sempre quis realmente compartilhar, porque eu era uma pessoa totalmente descrente e hoje eu consegui a minha pessoa de volta. E então não se deixem abalar, por mais difícil que seja os dias, né, dia após dia, aquela ansiedade, a tristeza, não se deixe abalar. Tenta buscar a fé, tenta acreditar, tenta confiar e vai ocupar essa cabeça aí que a pessoa amada vai voltar, porque você tem que estar pronto para receber, porque a pessoa vai voltar e aí você tá toda machucada, toda quebrada, com pensamentos negativos, como que você vai receber aquela pessoa, né? Então, assim, você tem que mudar a sua postura, mudar a forma de agir, de pensar, porque a pessoa ela vai voltar, né? Você tem que acreditar. Exatamente. E quando essa pessoa voltar, como que você vai recepcionar ela? Com briga? Com apontar dedo na cara? Não, você quer estar ao lado dela. Então você tem que começar a pensar, como eu vou estar quando a pessoa voltar? Eu quero estar assim, assim, assado. Então começa a ter atitudes que vai mudar o seu comportamento quando a pessoa voltar. Então, seja otimista e positiva. É isso aí, gente. É isso aí. Agradeço demais as palavras, Marcela. Agradeço a você que nos acompanha aqui no YouTube, que está sempre acompanhando o canal do Pai Rodrigo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Se gostou desse testemunho, deixa aqui um comentário também se você quer a parte 2 ou qualquer sugestão ou elogio. Também eu respondo a todos. Esse foi o nosso vídeo de hoje, o Pó de Santo número 6, conversando com o Pai de Santo. Um grande abraço, Pai Rodrigo. Eu espero você no próximo vídeo e até lá.